Bom, pessoal, isso aqui então é a segunda parte do vídeo sobre essas colas para modelismo. E antes de entrar no assunto desse vídeo aqui, eu vou falar um pouquinho sobre duas coisas. A primeira é, vocês se lembram que quem assistiu o vídeo passado viu que eu colei 3 pedacinhos de sprue usando essas duas colas aqui, para mostrar como é que aplicava. E eu vou mostrar agora um vídeo que eu fiz uns 2 dias depois, mostrando a diferença de resistência que tem essas duas colas. Vocês vão ver aí no vídeo que eu consegui facilmente soltar a peça que estava colada com essa cola de secagem rápida, enquanto que a que estava colada com essa extra fina aqui, mas que é de secagem convencional, eu não consegui soltar a peça. Ela, aliás, continua aqui presa. Isso aí é mais ou menos esperado, né? Porque como essa cola aqui ela tem uma evaporação muito mais rápida, o tempo que ela fica derretendo o plástico é muito menor, ela vai atingir uma camada menor de plástico, a solda, a mistura entre os dois componentes de plástico vai ser menor e por isso eu consegui soltar com facilidade. Essa aqui já apresentou uma soldagem muito mais resistente. Por isso eu falei no outro vídeo que se você tiver que ter uma cola só, é melhor ter essa. Porque essa de secagem extra rápida aqui, ela vai dar uma colagem pouco confiável se for uma peça maior e você pode ter a peça soltando lá de repente. Essa aqui a gente só usa mesmo para peças bem pequenas, onde a evaporação rápida é uma vantagem, ela permite que você colhe uma peça bem pequena e como ela evapora muito rápido, ela não chega a danificar qualquer detalhe da peça. Agora, já entrando no assunto desse vídeo, eu queria, antes de começar o vídeo, mostrar uma pequena experiência que eu fiz. Eu peguei 3 pedaços de sprue, do mesmo kit, né, de árvore, do mesmo kit. Cortei 3 pedacinhos e o primeiro pedacinho eu faço o teste aí quebrando ele, é a árvore simplesmente do jeito que ela saiu do kit. No segundo teste eu peguei esse pedacinho de árvore do sprue e mergulhei ela nessa cola. Tirei, é só um mergulho rápido e deixei ela secar durante mais ou menos uma meia hora. E na hora que eu fui dobrar a peça, vocês veem a diferença. Ao invés dela quebrar, ela envergou completamente, ela ficou completamente maleável. E no terceiro teste, eu peguei e fiz a mesma coisa com o terceiro pedaço, embebi nessa cola aqui, mas aí eu deixei ela secando pelo menos 24 horas, acho que foi mais de 24 horas. E vocês vão ver aí que no teste que ela se comportou novamente como a árvore que não foi molhada na cola. Qual é o objetivo disso? É mostrar que essas colas específicas para o plástico, elas alteram as características físicas do plástico. Elas não só fazem a colagem, mas elas alteram a característica física do plástico durante um tempo. Ele acaba retornando após a evaporação completa, mas se você molhar demais a peça, ela pode nem retornar, ela pode ficar meio emborrachada. Eu já tive essa experiência, eu derramei uma parte dessa cola em cima de uma peça e ela encharcou completamente e ela ficou completamente maleável, nunca mais voltou a ser a mesma coisa. Bom, mas por que eu estou falando isso tudo? Quem faz modelismo na parte de aviação sabe que um dos nossos maiores problemas é esse aqui, né, que eu estou mostrando aqui, que é a emenda aparecendo depois que você faz a colagem. Normalmente, o que você faz quando acontece isso? Você coloca um put aqui, né, lixa novamente e resolve o problema. No entanto, existe uma coisa que eu vou chamar de emenda fantasma. É um nome que eu já vi aí outras pessoas usando lá fora. Por aqui nunca vi ninguém falando assim. Mas o fato é que são emendas que você localiza, elas como eu localizei aqui, né? Depois que eu apliquei a tinta, ela apareceu, ficou bem visível. Você coloca o put, aí parece que ficou tudo bem, lixou, pô, resolveu, ótimo. Vai lá, pintou o seu kit, quando você pega no outro dia, tá lá a emenda de novo, apareceu novamente. Ainda que você tenha colocado put e ainda que você tenha
lixado e ela tenha ficado perfeitamente lisa, a emenda volta a reaparecer. E por que que isso acontece? O problema, normalmente, é da interação da cola para kit com o plástico, dependendo do tipo do plástico. A gente já viu, né, por essa experiência que eu coloquei aí, que a cola altera as características físicas do plástico, ele fica mais maleável. E dependendo do plástico, se ele for mais poroso, ele não só fica maleável, como ele acaba sofrendo uma certa retração. Então, o que que acontece nesse caso? O plástico ele ficou impregnado com a cola e ele está sofrendo um processo de retração. Se o plástico for muito poroso, esse processo é lento, então você identificou a emenda, emassou a emenda, pintou e, como ele continua nesse processo de retração, essa emenda vai aparecer novamente. Às vezes você faz isso mais de uma vez, já teve caso de eu fazer assim umas 3 vezes e a emenda reapareceu. Eu acho que é provavelmente a coisa mais irritante que tem nesse tipo de modelismo aqui de aviação, essas emendas que ficam reaparecendo. Mas então elas reaparecem por quê? Exatamente porque o plástico ele está continuando no processo de retração, porque de alguma forma ele absorveu essa cola do kit e ela não evaporou ainda completamente. Então, quando esse processo acontece, a primeira reação da pessoa é emassar. Isso acaba piorando o problema, porque normalmente esses puts de modelismo, eles são solúveis na própria cola. Se você pegar os puts da Tamiya, você pode dissolver eles com a própria cola do kit, fazer ele ficar mais líquido. O solvente deles é o mesmo tipo de solvente usado na cola. Então, se esse plástico que já estava impregnado com essa cola e já estava sofrendo um processo de retração, colocar esse put não vai resolver. Você vai, na verdade, piorar um pouco o problema, porque ele vai aumentar esse efeito de retração aqui na emenda. Então, a primeira solução é, quando começa a reaparecer a emenda, é melhor você largar o kit de lado, deixa ele lá uma semana quieto, para que ocorra a evaporação completa dessa cola que está aqui dentro desse plástico, que provavelmente é um pouco poroso, e quando esse processo de evaporação da cola terminar, o plástico vai parar de retrair e aí sim você pode fechar essa emenda, você não vai ter mais esse problema. Se você não está com paciência e não quer que isso aconteça, então você tem algumas alternativas. A primeira delas seria usar bonder, né? O bonder ele não ataca o plástico, ele vai cobrir essa emenda aqui, você vai lixar e ele vai dar um acabamento muito bom. O problema do bonder é que ele, à medida que ele vai curando, ele vai ficando cada vez mais duro até um ponto em que ele fica mais duro que o plástico. E aí qual é o risco? Você está lixando aqui e você vai forçar tanto que pode acabar comendo o plástico aqui em volta de onde está a emenda, se você não tomar muito cuidado. E antes de você conseguir que a emenda fique lisa, você já deformou aqui o plástico em volta. O ideal é você colocar o bonder, esperar aí talvez 1 hora e depois já imediatamente começar a fazer a parte do lixamento. Mas nem sempre é possível, né? Às vezes você bota e acontece alguma coisa, você tem que sair e tal, e quando você voltar para o kit, isso aqui já endureceu demais. Eu pessoalmente não gosto, mas o acabamento da emenda com bonder fica muito bom e ele resolve esse problema aqui da retração do plástico, se essa retração não for muito intensa, porque eu já vi casos de mesmo com bonder, o cara lixar, deixar bem lisinho, assim, bem rente, e a retração continuar e mesmo com bonder essa emenda reaparecer. Mas não é comum, comum é que a bonder resolva. A outra possibilidade é você usar um tipo de put que não seja baseado nesse tipo de solvente da cola. A gente tem algumas alternativas aí, nós temos o put da Vallejo, nós temos o put da Deluxe, que é o que eu uso, eu gosto muito dele, ele também não causa esse problema, ele não tem nenhuma retração. Aliás, lembrando que esses puts, com base no mesmo solvente da cola, eles sofrem retração, então você tem que sempre botar um pouquinho a mais para permitir que ele retraia sem cair lá para dentro da emenda, quer dizer, sem mostrar a emenda reaparecendo quando ele estiver seco. Mas então, voltando, você pode usar esses puts acrílicos. O problema desses puts acrílicos, como eles não têm o solvente, eles não amolecem o plástico, então a adesão deles ao plástico é muito superficial e ela é muito fraca. Qualquer esforço a mais, ele vai soltar. Então, esses puts acrílicos, eles funcionam bem para pequenas emendas, como essa aqui, vai funcionar bem, mas para emendas maiores eu não aconselho. Primeiro, quando lixar, ele pode soltar, porque ele tem pouca adesão ao plástico. E ele também tem pouca resistência mecânica
e se você tiver uma fenda muito grande, ele pode, na hora que você estiver lixando, ele pode quebrar, apresentar pequenas fissuras. Não é o ideal. No caso de uma emenda grande, aí o tratamento é outro, é melhor você completar com plasticard, mas isso é assunto para um outro vídeo. Então, resumindo, o problema aqui é basicamente que se a emenda reaparecer, isso quer dizer que a sua cola que você usou aqui, ela ainda está agindo no plástico, o plástico ainda está sofrendo retração, e é melhor você parar de mexer. Deixa ele quieto, espera um tempo, o ideal é alguns dias, até que esse processo se interrompa, e aí você então vai poder usar ou o put à base do mesmo solvente da cola, ou o put acrílico, e esse problema vai desaparecer. Então esse é mais um dos problemas que podem ser criados por essas colas específicas para modelismo. E para encerrar, eu vou fazer um teste com esse material aqui. Eu vou colocar o videozinho que eu fiz fazendo a colagem dessas peças, e quando elas estiverem totalmente secas, nós vamos quebrar isso aqui, eu vou empurrar isso aqui e vamos ver qual é a resistência que essas peças têm, dependendo do tipo de cola que foi usado para fazer a soldagem aqui da peça. Então vamos lá, eu vou com esses 4 pedaços de sprue, que são todos do mesmo kit. Eu cortei todos mais ou menos do mesmo tamanho, dei um acabamento aqui para a face ficar o mais lisa possível, e vamos testar então cada um deles colando aqui nesse pedaço de asa, e depois vamos ver como é que eles se comportam depois da cola curada. Vou começar com o produto da Tigre. Só encosto a peça aqui, levanto ela um pouquinho e deixo a cola escorrer, e vamos segurar aqui e ver em quanto tempo ela dá pega. Já deu aqui a primeira pega. É bem rápida, né? Conforme a Extratim. Vamos agora com a Extratim de secagem rápida, que deve ter um comportamento muito parecido. De novo, apenas encosto aqui na peça e deixo a cola entrar por capilaridade. Já deu a primeira pega também. Já pegou. Você vê que o comportamento das duas é muito parecido, né? Elas dão uma pega muito rápido. Agora vamos na Extratim comum, a regular, né, da tampa verde. Mesmo procedimento. Deixa ela escorrer aqui. Opa, balançou a câmera aí. Também já pegou. E por fim vamos na cola padrão, né, que tem a viscosidade mais alta. Aí nesse caso não dá para fazer como essas aqui, eu vou ter que passar na peça mesmo a cola, porque eu não tenho como, ela não vai escorrer, porque ela tem uma viscosidade alta. Eu acho até que botei cola demais. Vou tirar aqui um pouquinho. E vamos colocar aqui na peça. Estou dando aqui mais ou menos o mesmo tempo. Ok. E vamos ver então, depois que a cura estiver completa em todas elas, vamos fazer um testezinho de resistência, só para vocês terem uma ideia. Então aqui nós temos aquela amostra que eu fiz, eu já tenho uns 3 dias que
eu fiz essa colagem, eu acrescentei apenas aqui mais uma peça que foi colada com jet. É um teste apenas para a gente perceber quanto de adesão a gente conseguiu com cada tipo de cola. Eu vou forçar um pouquinho aqui, tentar soltar cada uma dessas peças. Lembrando que a gente começou aqui com a Tigre, a Tamiya de secagem rápida, a Tamiya Extra Thin, a cola da Mr. Hobby normal e aqui no final o jet. Vamos lá. Aqui dá para ver como cada uma das colas agiu. Todas elas pegaram bem. A força para soltar a peça foi um pouco maior aqui na Extra Thin, porque ela, e na cola normal, porque elas são colas de secagem mais lenta, né? Essa aqui mais rápida, essa mais lenta. O jet também pegou bem, mas todas elas deram uma boa pega. Não tem grande diferença, desde que a colagem seja feita com o devido cuidado.